Exu Caveira. Quando eu fui morrendo, tudo o que eu sentia quando estava vivo ficou mais forte. Como pode? Eu morri e ainda estava sentindo tudo. Aí o desespero era maior ainda. Eu de imediato compreendi o grande presente da vida, que era estar num corpo, na terra, e que o nosso espírito morava naquele corpo e naquele barro. Porque quando a gente morre e se liberta do corpo, a realidade é a gente que faz. Mais ainda, quando eu vi a escuridão e eu caindo cada vez mais, eu fui ficando com muito ódio. Eu fui sentindo ainda mais ódio, aquele ódio me consumindo e eu só gerando tudo isso e não conseguia parar. Fiquei com ódio de Nanamburuque. Porque ela, tão silenciosa, poderia ter me dado a paz. Mas ela me fez ir até o fundo. Ela me fez ir até o fundo. E eu não sabia quanto tempo eu fiquei ali. Perdi a consciência consumido pelo ódio. Só sei que quando me dei conta, aquele que queria tanto controlar o tempo, não sabia quanto tempo tinha virado a lama do inferno. Meu cheiro era enxofre. E minha consciência era a lama do inferno. E nas minhas águas de cheiro fétido existiam várias almas se debatendo. E eu sentia tanto desespero daqueles seres dentro de mim. Eram muitos. Era uma multidão de seres mergulhados na minha lama. Seres que se sentiam culpados, nojentos, enlouquecidos. Todos mergulhados dentro de mim lá. E eu virei tudo aquilo. Não sabia nem há quanto tempo estava ali. E o que eu tinha me transformado numa lama. Eu quis ser tanta coisa e virei a lama do inferno. Eu era o próprio cheiro do enxofre. O inferno é uma criação da mente. Nós criamos o céu e o inferno com o nosso mental. E minha mente estava cheia de ódio e ressentimento. Me transformou naquela lama do inferno que eu criei com minhas emoções, com minhas dores. Era nesse estado de espírito em que eu vibrava. Eu era lama. Aquelas almas presas queriam sair e eu, tão egoísta, não deixei ninguém sair. E quando me dei conta que eu não deixava ninguém sair, nenhuma alma se libertar, sair da lama, e eu é que era essa lama, foi a primeira vez que eu pensei, o que eu faço agora? Percebi que todo o meu desejo de controlar o tempo me transformou em lama, por tanto tempo, que acabei não controlando nada. O primeiro entendimento que tive foi que quando desejamos muito controlar as coisas, nós não conseguimos. E o ódio nos desconecta. Nos desconecta, tanto que perdemos a noção de tudo. Aquilo tudo começou a me incomodar, aquele cheiro, meu cheiro. A lama representava a minha mente. A mente que eu tinha alimentado em vida e alimentado após minha vida. Desejei sair de lá. Eu queria ser outra coisa. Num profundo desejo, um raio movimentou uma espiral. Um raio movimentou uma espiral. E eu olhei para o tempo, olhar. Tempo. E quando vi o raio, eu parei Ansan, me tira daqui. E o tempo e a Bela, Oiá falou comigo. O tempo olhou para mim com os olhos, que não são os olhos. Que não são os olhos que vocês conhecem, pois eram os olhos da consciência, assim como eu era em forma de lama, eu vi. E ela falou, meu filho, tu quiseste tanto controlar. Agora tu vais ter que controlar a tua dor e a tua mente. Para. Fica parado. Somente dessa maneira você vai se libertar. Todos que estão afogados em tua lama, você vai também libertar.
E nesse momento, naquela escuridão, naquele tempo, eu parei. E quando eu parei de ligar para o incômodo do cheiro, parei de pensar. Comecei a sentir que aquele lago começou a endurecer e eu estava rachando. A gente não fica parado nunca. Acontece um movimento interno, mesmo parado. E no momento em que eu rachava, era uma dor horrível. Sofri tanto enquanto ia endurecendo. É muito maior que uma dor no corpo. É uma dor que tem que ficar parado. Não podia me movimentar, não podia movimentar mais meus pensamentos. É uma dor inexplicável porque dói o físico, dói a forma, dói e toda aquela consciência de uma lama enorme que estava por toda parte. Dói todas as emoções, dói o espírito. Enquanto eu rachava, acontecia um respirar e uma alma se libertava, uma memória, uma lembrança. Eu sentia que dependia de mim, então, continuar parando aquela situação de incômodo, até que todas aquelas almas, multidões de almas saíssem e se movimentassem. Porque eu nunca estava parado, tinha um respirar, um pulsar. Então eu ficava parado. E quando alguém se movimentava, eu ficava parado e tudo o que tinha que fazer era ficar daquela forma. Não podia me movimentar mais. Durante muito tempo fiquei parado ali, eu, a lama, endurecendo. Cada ferida minha que abria era uma rachadura que acontecia e quando rachava uma alma ia embora, se liberava. Porém, para isso acontecer, eu sentia dor, muita dor. Mas quando saía uma alma, era gostoso, eu sentia prazer e eu comecei a gostar daquela brincadeira. Eu só precisava então parar de fazer confusão dentro de mim mesmo. Eu vi como era bom então permitir essa liberação. Era como sentir uma dor e liberava quando rachava. E naquele lugar tinha um ser que não gostou muito de me ver rachando, me abrindo. E era melhor não brincar com ele. Também eu acho que não brincar com ele era não brincar comigo mesmo. Não sei mais de nada. Só que eu já tinha aprendido tão bem eu era teimoso. Que se era para ficar parado e se aqueles olhos no tempo e a minha consciência tinham me mostrado aquilo, eu ia ficar. Ainda mais que eu tinha começado a ter prazer de rachar, de me abrir, de soltar aquelas almas que estavam aprisionadas em mim. Só tinha uma coisa que podia fazer eu virar lama novamente. Era a água. Era o líquido. O amor. Tinha aprendido a controlar minhas emoções, a controlar tudo, porque eu permanecia parado. Eu ficava ali parado, endurecia, rachava e cada rachada, um ser, uma memória ia embora. E aquele ser realmente não gostou do que eu tinha aprendido. Eu tinha aprendido a controlar minha mente. Eu estava me libertando. Só que ali, onde nós estávamos, não tinha água. Não estava lá Oxum. E ele só queria que a gente gastasse era a vida, se aprisionando e aprisionando tudo. Então eu percebi que muito sangue derramado em vida era para alimentar aquele controle, porque a vitalidade daquele sangue chegava ali e dificultava. Ficava um sacrifício, uma dificuldade de se libertar. E aquele ser queria mais aquela vida e aqueles sangues. E até que aquele momento ele apareceu para mim. Era o dono daquele lugar, rindo, e falou comigo. Tá pensando que você vai secar? Não vai não. Eu vou ficar aqui e vou trazer toda a vitalidade daqueles sangues que você
derramou lá em vida, tentando controlar o tempo. Você ensinou o show a fazer isso, a fazer essas manipulações. Então você vai sentir agora. Era tão interessante que quando ele começava a falar aquilo, eu também chegava para dentro de mim e começava a refletir qual era o reflexo dele e meu, e daquela conversa. A mesma magia que eu ensinei, que eu deixei como ensinamento, que derrama o sangue, que degustava de energia vital e roubava, era aquela que estava trazendo aquele cheiro fétido da minha consciência, e eu fui entendendo tudo aquilo. Eu fui compreendendo aquela conversa. E aí eu fui percebendo que minha cabeça luminosa, minha consciência na Terra, nunca tinha pedido, nem movimentado as coisas para fazer algo como eu fiz. O que eu fiz, estava incoerente do que meu pai me ensinava, do que minha consciência me mostrava. Eu fui compreendendo tudo isso. Era eu em vida, Zata, que queria controlar tudo. Doía tanto porque eu só queria secar e me libertar de tudo isso. Tempo, tinha pedido para eu ficar parado. Eu não podia então ficar pensando tudo isso. Foi quando eu descobri que eu tinha aprendido a amar. Naquele momento, eu pedi perdão à Terra, Pachamama, Gaia, Rateva. E não foi pela dor mais. Foi porque eu tinha gostado de rachar. Eu tinha gostado de soltar. Eu tinha gostado de respirar. De deixar ir aquelas histórias, aquelas almas. E se continuassem a jogar aquele sangue, a lembrar de tudo aquilo, eu não iria mais rachar. Estava difícil, então, libertar todas aquelas loucuras e humildemente, em silêncio, eu pude compreender todas as besteiras que eu fiz, deixei, ensinei. Então eu pedi perdão. E como era pequeno, tudo aquilo perante ao amor da terra. Eu tinha aprendido a rachar e quando a gente racha, deixa tudo virar luz. É desse jeito. E eu fui compreendendo o amor da terra. E eu fui compreendendo a beleza e a força de Omolu. Eu fui compreendendo, sem antes mesmo, na minha época não tinha pipoca ou estourada pipoca. Mas eu posso transcender o tempo e falar que eu fui compreendendo exatamente o que era o estourar da pipoca. Endurecer e se abrir na flor mais branca e linda, da paz. E quando eu era Zata na terra, a minha cabeça era regida pelo branco de Oxalá. E aquela flor que se abre como um estourar de pipoca. Eu fui vivendo isso. Eu fui vivendo essa sabedoria. E o tempo então me trouxe a beleza e a sabedoria que hoje os pretos velhos demonstram, experimentam e atuam na espiritualidade. A flor sempre se abre e estoura onde tem que estourar, nada está parado. Naquele momento, no escuro, eu pedi perdão a Pachamama por tudo que eu fiz. Eu pedi por amor. E um velho pisou em mim e falou comigo. Filho, o silêncio vai te fazer superar toda essa dor. Tem certeza que tu queres te transformar? E eu respondi para ele, eu quero.
Eu quero, Senhor. Filho, pipoca quando estoura dói. Tu tens certeza disso? Perguntou ele para mim, para eu confirmar o meu desejo. E eu disse, sim, eu aprendi o amor e eu quero libertar mais almas daqui. E quando eu falei isso, logo apareceu um velho coberto com muitas palhas. Pelo tempo e sendo o senhor do tempo, e quando ele apareceu e pisou em mim, a lama, que era toda a minha consciência, eu vi tanta luz ali, embaixo daquela palha. Ah, Totô, meu velho amigo, o Molu, é essa divindade que para mim é meu amigo. Era minha responsabilidade com aquele velho Molu rachar e se doer, estourar e deixar tudo ir embora. Consegui parar e quando me libertei todas as almas que estavam mergulhadas naquele lago de lama, o Molu veio de novo e disse, filho, eu vou trazer quem vai fazer toda essa tua passagem de lama para seu caveira. Tu serás Exu caveira e tu irás aonde for preciso para que teu amor possa libertar. Aqui na terra, eu vou chamar então a terra, Pachamama, ela vai te salvar. Ele chamou com muita força a própria mãe terra, porque aqui só Pachamama salva mesmo. E quando ela veio me salvar, eu senti uma dor imensa. Nem como humano eu conseguiria imaginar. Eu senti aquela dor. E só me restou então ficar em silêncio até que a grande mãe condensasse toda a minha luz em caveira. E ela falou suavemente para mim, meu filho querido, eu te dei tudo. Você maltratou a sua vida, tua mãe e tantas coisas, mas agora você vai recomeçar e vai trabalhar como Exu. E toda a energia que emanava dela transformou tudo aquilo que a minha mente tinha criado como Exu caveira. E eu virei Exu caveira. Porque, na verdade, os nossos ossos são feitos desde quando somos gerados na barriga de nossa mãe. Eles são feitos da concentração de padrões mentais e de muitas informações. Isso é a natureza. E essas concentrações que geram nossos ossos, também ali tem a concentração da luz das estrelas e da responsabilidade de nosso espírito curar, integrar. Cura é integração. Não tenho medo dessa palavra. E não tenho medo mais da integração, de ser íntegro na Terra. Eu sabia agora, e que depois de tanto tempo parado eu tinha conseguido viver naquele caos. E tinha percebido muito o que é a mente e o que ela faz. E como ela se torna matéria. E aquilo era a minha maior força. Dessa lama que consegue ficar, observando seus reflexos, até transformar tudo aquilo numa lama sagrada, de vida. Tendo tudo isso, eu poderia ir em qualquer lugar e qualquer parte, salvar quem precisasse e quem queria ser salvo. Virei Exu caveira, trabalhei nessa terra por tanto tempo, não me pergunte quanto. Eu não contei, eu sei que eu trabalhei muito tempo. E eu era o queridinho da terra. Mamãe natureza me amava. Onde ela mandava eu ir, eu ia. Quando a minha mente vinha me lembrar de coisas que eu fiz e de culpas, eu parava tudo aquilo. Eu sabia
Eu deixava com ela para ela resolver. E eu trabalhava, libertava a mim e a quem me chamasse. Trabalhei para meu amigo Omolu. É divindade amiga, repleta de misericórdia e compaixão. Ele era mais que um mestre, era meu amigo, era a natureza que me guiava internamente dentro de mim. Trabalhei porque tinha em minha forma a condensação dessa mente humana, mas que se entregava profundamente para o que as pessoas hoje chamam de Deus, divindade. A pureza intacta, o sagrado. Eu sabia como destruir a minha mente e as coisas que eu queria controlar. Sabia como salvar a mim mesmo e as pessoas que queriam sair delas mesmas para ser o sagrado. E assim, então, eu sabia como salvar as pessoas, sua própria lama em vida, e ele era quem me dizia, Omolu, caveira, vai lá, vai ali. E eu ia, mas eu ia feliz. Minha risada era alegre, porque eu amava o Omolu. Era ele que dizia tudo o que eu tinha que fazer. Não era minha cabeça. E eu só fazia o que a Totô pedia. Ele é o único que sabia fazer os transportes e as passagens em meu interior. E só conseguíamos contemplar isso. Se tiver muito amor, se sentir muito tudo. Eu controlava a mente porque a minha lucidez era saber o que a mente gerava de caos. E que tudo estava em profundo alinhamento e os ossos eram sagrados, o Omolu sabia, como grande sábio. Ele era, e eu também era. Que logo eu perceberia ainda mais sobre o amor. Eu amava resgatar quantas almas eu pudesse. Lohan, meu pai na terra, já sabia de tudo o que tinha feito. Ele sabia tudo o que eu tinha feito. Ele ficou muito preocupado com tudo lá na terra. Ele tinha me ensinado, ele que tinha me passado tudo. Eu já estava morto, em outro mundo, vivendo outras coisas e meu pai na terra ainda vivo. Mas enquanto isso, meu pai ficou muito triste com tudo o que tinha feito e me passado e me ensinado. E ele foi procurar na terra anjos luminosos que tinham descido direto das estrelas num lindo lugar formado em meio a um oceano maravilhoso. Meu pai andou muito e foi procurar até encontrar sua cura com os Karunas. Os Karunas conseguiam falar do amor e resgatar num corpo que estava cheio de dor. Eles conseguiam resgatar a expansão. Então os Karunas cantavam para Ewe, para a alma das plantas. Eles tocavam as plantas no corpo, cantando e salvando e resgatando de uma forma muito bela as memórias, libertando essas memórias. Cantavam para Ewe, para Osayan, para que pudessem sentir o perdão e aí então se liberar num processo muito evolutivo. Na terra, o mangue e o barro é feito da decomposição das folhas com a terra e com as águas. E as folhas são verdade, e ali é tudo sagrado, porque é um barro feito de verdade, uma decomposição de nutrição que só alimenta a vida. No nosso corpo, a dor são as mentiras, a ilusão, a ignorância. Por isso ela se torna uma prisão e não uma fertilidade. Mas reconhecer elas no perdão, onde as folhas tocam o corpo e fazem então lembrar que este barro é natureza e é sagrado.
e que não tem mais como separar. Meu pai viveu isso com os Karunas, e isso foi uma bênção para ele. Então eles cantavam para Ewei ou Sayan, para que o perdão libertasse. Os Karunas cuidaram do meu pai, colocaram as folhas nele e cantaram para que ele pudesse viver em paz até o ciclo de sua vida se findar e ele ter a vida em outra casa. E meu pai então voltou depois para sua casa na terra. E ele então acendia a fogueira da justiça, pitava seu cachimbo, o fogo e o cachimbo. E ele se encantava pelo ciclo da natureza e pelo tempo que cada ser veio passar, curar e diluir. Assim meu pai só vivia sentindo muito, pedindo perdão por tudo, e até mesmo por que tinha me passado. E eu, aonde estava vivendo já em outra vida, em outra dimensão, eu sentia também que meu pai, ainda nessa terra, nessa vida e dimensão, também emanava o amor para mim, e eu continuava trabalhando como caveira. Na vida, nesses mundos dos mortos, ser Exu é trabalhar. Ser Exu é trabalhar. Ser Exu é trabalhar. Mas tudo o que a gente vem aprender é a lidar com o caos que a gente mesmo inventa. Nas experiências humanas onde os seres vivem, eles se distanciam muito da plenitude e da expansão horizontal. É preciso experimentar, degustar mesmo dos venenos da mente para começar a compreender o que é essa divindade. Olha, para eu estar contando isso agora para vocês, é lógico que naquele tempo não existia as estruturas dessa forma como eu estou contando. Mas isso não quer dizer que eu não acessei a essência das formas. Colocar em palavras para vocês o que eu vivi há tanto tempo atrás é um ato de amor também. Então descortinem os preconceitos. Eu vou falar de diversas formas, a essência em diversas línguas. Eu sou caveira. Isso é uma alquimia que o tempo nos traz. Também é essa união. Então vamos parar com medo e honrar a beleza também de podermos unir com muito respeito tudo. Meu pai calmamente fazia os seus rituais todos os dias. E quando ele morreu, meu pai se transformou no Exu do fogo, no Exu rei, em Exu Lúcifer. Seu trabalho era muito maior que o meu. Mesmo que eu tivesse ali antes, o trabalho do meu pai era muito maior e eu sabia disso. E Exu é uma força é uma força natural, é da natureza. Mas existem espíritos que encarnaram na Terra e também foram trabalhar, aprendendo e trazendo muitas harmonizações nessa força da natureza. Eu, Exu Caveira. Meu pai, Exu Lúcifer. Um dia eu recebi uma missão de ir num local onde algumas pessoas conhecem como o Vale dos Suicidas hoje, onde as pessoas que se matavam iam. E eu tinha que resgatar um ser de lá e eu pedi tanto em vida para morrer que fui resgatar uma alma que estava presa na sua própria morte. Quando chegamos lá para resgatar, não podíamos nos deixar contaminar pelas culpas insanas e tantos tormentos de que aquilo não teria uma salvação. Um dos lugares mais difíceis de ir. Mas eu fui lá e eu dava minha gargalhada. Não era com desrespeito, não. Eu sabia o que aquilo provocava. Um único ser que toma conta daquele amor imenso e daquele local, com o amor de uma grande mãe que acolhe, é o mar.
Iemonjá, e sua grande Calunga também, e seu amor que transcende a tudo, e esta grande mãe, o movimento, cuida dali. É a única que consegue navegar com seu amor até que as pessoas sintam a onda e se libertem. Porque quando alguém se mata, é quando alguém se rejeita. E isso está em fragmentos na vida o tempo todo. Quando as pessoas se rejeitam, elas estão se matando um pouco. Mas esse grande movimento, essa grande mãe, ela nos ensina, com amor e com sua profundidade, a nos resgatarmos. E assim eu fui resgatar uma pessoa. Mas quando eu me deparei com esse amor e com essa onda e com esse amor tão feminino, do princípio feminino, com essa alquimia e o topo que essa alquimia nos leva, aquilo me tocou muito e eu fiquei com vontade de ter seios. Imagina, eu, caveira. Eu fiquei com vontade de ter seios para nutrir as pessoas de leite. De carregar as pessoas e nutrir elas. Eu queria que elas começassem a perceber que não eram mais rejeitadas, elas podiam se acolher e elas podiam degustar do amor. E eu fiquei com vontade de ter seio e dar leite. E eu fiquei assustado. E que sentimento é esse, caveira? Eu passei tanto tempo resgatando todo mundo. E eu queria que a Terra me explicasse que sentimento era aquele que estava surgindo do meu espírito. Eu queria dar peito, eu queria dar alimento e nutrição para as almas. E aquilo estava vindo de uma forma tão visceral. E o que eu ia fazer com aquele sentimento? Como o amor é tão esquisito e tão profundo. Porque agora, quando eu vejo algum sofrimento, eu quero amamentar. Eu quero nutrir. E a própria terra, Pachamama, falou comigo: Caveira, meu filho, tu és um grande guardião, aprendeste tantas coisas. Um amor profundo, hein? Despertando em ti. Quando esse amor desperta, em qualquer momento, ninguém se perde mais, caveira. Continua fazendo o teu trabalho, mas logo você vai se transformar. Você vai voltar e vai viver encarnado novamente lá na Terra. Onde você trabalha de uma outra forma aqui na Terra, mas você vai voltar, caveira. E esse amor, você vai sentir esse amor. Queres isso? Queres isso, caveira? Quero, Mãe Terra. Eu quero. Eu tinha resgatado meu poder novamente de conversar com a natureza, e essa é uma comunicação única. Para. Ninguém vai dizer que eu não posso conversar com os orixás. Eu posso. Eu aprendi isso. Ninguém tira mais isso de mim. Isso é natureza. Caveira, tu vais querer aprender mesmo? Quer voltar lá e sentir esse amor? Sim, eu quero. E Xangô, então, começou a conversar comigo. Caveira, tu vais aprender que Xangô, a justiça é o amor. Tu vais amar tanto que vais sentir que Xangô é amor. E foi Xangô que me permitiu que eu conversasse novamente, muito claramente com todos os outros orixás. Ele disse, então, você vai voltar como mulher para a terra. Eu, caveira, fiquei com vontade de voltar para a terra e ser mulher, é isso mesmo? Estou escutando direito, Xangô. Na alquimia, tudo pode. Quando eu me deparei, então, com Iemonjá, eu sabia que ela era o princípio feminino, a água e o sal, o amor e o respeito, que gera a luz. Do masculino, compreendi que o Criador, aquele buraco preto sem forma, estava em tudo. E quando a água nascia o amor e a fonte, e a própria água, depois gerava partículas de cristal e o sal, e daquela união nascia o princípio feminino, Shekinah.
E ali, daquela união, lá no buraco preto, água e sal estouravam e saía a luz, o masculino. E eu ia entendendo essa comunicação perfeita, com todo o macro. Eu já percebia além. E onde tem água e sal, lá está Shekinah. Na terra, como orixá, divindade Emunjá. Cuidava com muito amor de quem se rejeitava, dos vales dos suicidas e de todo o universo. Apenas um amor transcendental que é o movimento, a entrega. O amor e o respeito me fizeram voltar a nascer na terra e eu fiquei encantado com aquele amor. Que pedi e aceitei voltar na forma de mulher. Exu Caveira, então, voltaria para a terra como uma mulher. E como foi bom, muito bom, trabalhar o tempo que eu trabalhei para poder me entregar a isso.